dar uma arrumada aqui, deixa eu ver aqui como é que tá. Maravilha, 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 maravilha. Vamos lá então, passando aqui para compartilhar com você sobre esse tema, identidade ferida e autoestima distorcida, tá? E por que eu estou falando sobre isso com você? Porque quando o corpo às vezes não muda da forma que nós queríamos, é porque a mente não está permitindo essa mudança do corpo, tá? Então, existe uma camada do emagrecimento que quase ninguém acessa. E aí eu preciso falar sobre isso com você, para a gente poder prosseguir com a nossa jornada e você ter uma compreensão mais clara. E essa camada não está na comida, no que se come, não está no treino, não está na disciplina. Essa camada está na identidade. Porque no final, você não vive aquilo que você deseja, você vive aquilo que você acredita ser. É por isso que, às vezes, o cliente chega aqui, eu não consigo, eu não dou conta, não... É claro, se você acredita que não dá conta, você não vai dar conta. Se você acredita que é impossível, vai ser impossível para você. E isso por quê? Porque tem um bloqueio invisível. E nós precisamos olhar para a raiz invisível desse bloqueio. Porque às vezes você pode até emagrecer, mas se dentro de você ainda existir essa crença de eu não consigo manter, eu sempre volto, esse não é o meu corpo e tal, você vai, de forma inevitavelmente, voltar ao ponto de origem. E não é porque você teve pouca força, não. É porque existe coerência interna. O ser humano ele sempre busca ser fiel à própria identidade, tá? Isso é fato. Mesmo que essa identidade venha sabotar esse indivíduo. E aí acaba que essa história que nós contamos, ela se integra tanto conosco que ela passa a ser parte da nossa identidade. Agora olha para mim aqui, ó. Ninguém nasce com a autoimagem distorcida. É isso mesmo, ela é construída. Construída como? Pelas palavras que você ouviu, pelas rejeições que você viveu, pelas comparações que te diminuíram, pelas experiências que te marcaram, ou em algum momento da sua história você deixou de apenas viver algo e passou a se definir por aquilo que passou. Você não disse mais, eu estou acima do peso. Você passou a dizer, ainda que em silêncio, eu sou assim e isso não muda tudo, eu não consigo mudar. E isso vai trazer toda uma dinâmica transformacional para o seu processo de emagrecimento. É por isso que eu sugiro que você se aplique muito bem ao processo terapêutico ao qual você está inserido. Porque lá dentro das terapias com a pastora Zélia, está sendo trabalhadas essas dinâmicas para você. Para que você tenha um olhar para si, sem julgamento, sem autocobrança. Porque a mente, ela não luta contra aquilo que ela não acredita. Melhor, a mente não luta contra aquilo que ela acredita. E aqui é um dos pontos mais relevantes do processo. Você não sabota o emagrecimento porque você tem preguiça. Não. Você sabota porque emagrecer entra em conflito com quem você acredita ser. E isso não é consciente, pode estar no teu subconsciente. Se no fundo, a sua identidade está associada a falha, rejeição, inconstância, descontrole. Então, qualquer tentativa de mudança, ela vai ser temporária. Por quê? Porque a sua mente vai trabalhar para te levar de volta ao normal. E o normal é o que você acredita ser. Tá? Então, é por isso que a gente propõe o processo terapêutico. E aí eu vou contar uma história para você. Imagine um espelho quebrado. E aí você se olha nesse espelho, mas você não se vê como realmente você é. Você vê apenas fragmentos, você vê apenas distorções. Agora imagine tentar se arrumar usando esse espelho. Imagine tentando colocar uma maquiagem, melhorar o seu visual, colocar uma roupa bonita, olhando nesse espelho. É isso mesmo que vai acontecer. Não importa o quanto você se arrume, se ajuste, nunca parecerá certo, porque o reflexo que você vê é tortuoso. É isso que acontece com a autoimagem ferida. Você não se enxerga como é, você se enxerga como você aprendeu a se ver. E aqui é muito importante pensar,
Talvez você diga assim, pastor, mas eu não tenho nenhuma ferida. Todos nós fomos feridos. Esses dias eu estava atendendo uma cliente, ela disse, pastor, eu tinha muitas feridas, mas eu vim, aceitei Jesus e está tudo resolvido. Eu falei, vamos pensar um pouquinho? Vamos avaliar um pouquinho? Olhe um pouquinho mais profundo. Olhe com mais carinho. O fato de ter uma aliança com Cristo não suprime as feridas que ocorreram. Sim. Por quê? Porque a aliança com Cristo produz salvação, transformação. Agora, a caminhada, a jornada produz essa purificação, essa transformação da mente, essa ressignificação dos eventos do passado. É por isso que nós precisamos sair do ciclo da religiosidade e olhar com mais coerência para aquilo que está escrito lá na Bíblia Sagrada. E aí a gente precisa estar atento, tá? Por quê? Porque senão a gente acaba se modelando aquilo que nos mostraram que éramos, e nós não somos isso. É apenas um reflexo do que é. Nem tudo que parece verdadeiro é a verdade. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, todos nós fomos feridos, uns mais, outros menos, mas todos nós fomos feridos. É por isso que a gente fala acerca do ciclo da identidade ferida. Você tenta mudar, consegue por um tempo, e aí algo interno gera um desconforto. Você se sabota, volta ao padrão antigo, reforça aquela crença do tipo, eu sabia que não ia dar certo. E aí esse ciclo se fortalece. Talvez você está aqui conosco já pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Eu tive um cliente que ele passou conosco umas 6 vezes. E aí eu lembro de, nessa sexta vez que ele passou, foi quando ele entrou no processo terapêutico também, ele ressignificou alguns eventos, ele descobriu algumas coisas sobre ele, e ele falou bem assim pra gente, ó, ele falou, todas as vezes que eu passei, eu sabia que eu podia e que eu queria conseguir aquilo que eu almejava, mas quando chegava lá no final, que eu passava um tempo e engordava tudo de novo, algo dentro de mim dizia assim, ó, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que isso não era para mim, eu sabia que eu não ia conseguir. E aí esse ciclo vai só se fortalecendo. Enquanto a gente não ressignifica isso, isso vai só se fortalecendo e isso acaba fazendo com que faça parte de nós. E aí a gente precisa olhar para a Bíblia, para entender um pouco mais, porque a Bíblia não trata comportamento primeiro. A Bíblia trata identidade. Provérbio 23:7 diz assim, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Romanos 12:2 diz, e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a transformação ela não começa no corpo, a transformação ela não começa com a dieta, ela não começa com o prato, ela começa na forma como você se percebe. É por isso que nós estamos propondo para você a terapia anexada ao processo de emagrecimento. Para quê? Para que você tenha mais consciência sobre você, sobre a sua identidade. Afinal de contas, você não sustenta o que não reconhece como seu. Esse é o primeiro ponto de ruptura. Você pode até alcançar um novo resultado. Você vai alcançar. Mas se você não se reconhece nesse novo resultado, você não permanece nesse novo resultado. Por quê? Porque parece estranho, parece desconfortável, parece não ser você. Então você volta, e não é por fraqueza, mas é por identidade. E a cura começa quando? A cura não começa quando você muda o corpo, não. A cura começa quando você começa a questionar a sua identidade. Quem eu acredito ser? De onde veio essa imagem sobre mim? Isso é verdade ou é uma repetição? Porque muitas das crenças que nós carregamos, que você carrega, que eu carrego, não nasceram em mim. Elas foram ensinadas, elas foram repetidas, elas foram instaladas. É por isso que a gente precisa passar pelo processo da reconstrução da identidade. Você não destrói uma identidade, você substitui. E isso acontece por repetição consciente. Novas decisões, novos comportamentos, novas interpretações, até que aos poucos você não está mais tentando, você está sendo quem você nasceu para ser. O seu corpo não é o maior desafio. Não, longe disso. O maior desafio é a imagem que você carrega sobre si mesmo. Porque enquanto você se enxerga como alguém que é limitado, como alguém que não consegue, como alguém que não sustenta, como alguém que não merece, você vai continuar provando isso para si mesmo.
Mas quando a identidade muda, o comportamento se alinha e o resultado ele deixa de ser esforço e passa a ser consequência. É isso que nós propomos para você. Não é o seu esforço. O resultado ele é consequência dessa transformação a qual você está inserida. É por isso que, volto a afirmar novamente, eu preciso muito que você se dedique a esse processo terapêutico lá com a pastora Zélia. Para quê? Para que você ative a sua identidade, para que você clarifique o seu propósito, para que você compreenda quem verdadeiramente você é, para que você tenha uma nova camada sobre si mesmo. E isso sim vai potencializar o seu resultado. Ok? Combinado? Então, foi bom nosso bate-papo, sim ou não? Comenta aqui então. Deixe seu comentário aqui e vamos que vamos para a nossa próxima aula. Ao final dessa aula tem um código. O código é eu assisti toda a aula. Eu assisti toda a aula. Comenta aqui, eu assisti toda a aula. E aí eu vou te mandar algumas perguntinhas dentro desse contexto da aula para que a gente possa explorar um pouco mais da sua identidade. Ok?